Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Os Vencedores em Cristo. A graça e a paz, que o Senhor te abençoe aonde você estiver nesta hora. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de renovo, uma palavra de fé. Por isso, eu quero trazer para você hoje 3 passos para ser abundante. Existem 3 passos que nós devemos trilhar por eles, para que possamos alcançar uma vida abundante. Eu quero ler com você lá em 1 Coríntios, no capítulo 57, e o versículo 1 Coríntios 15, 57 e 58. O texto diz assim: graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso Senhor, o vosso trabalho não é vão. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, trazendo esta realidade, porque Paulo sabia que a igreja de Coríntios passava por várias dificuldades, passava por perseguições, e por isso que Paulo instrui, Paulo vai ensinando que a igreja, as pessoas que ali estavam, precisavam ser abundantes, precisavam ser perseverantes, continuar. E de fato que todo o trabalho, tudo que eles estavam fazendo em prol à causa de pessoas, em prol ao reino de Cristo, nada disso seria em vão. Pelo contrário, seria algo que o próprio Deus já estava abençoando, já estava sabendo de cada situação. E a caminhada deles não era vão, porque eles aguardavam o Cristo, o verdadeiro Cristo na vida deles. Por isso existia uma causa da caminhada deles. Existia ali uma causa por causa daquela perseguição. Existia tudo isso. Mas eles estavam convictos. E o próprio apóstolo Paulo também estava convicto. Porque nesse período, nessa escrita dessa carta, ele estava preso em Roma. Mas mesmo assim alegrava o coração dos irmãos. Mesmo assim levava o evangelho, levava a boa palavra. Por isso o primeiro passo é saindo da comiseração e entrando na gratidão. A comiseração é a chamada vitimização, ou seja, muitos preferem ficar neste ambiente, mas automaticamente paralisam a abundância de Deus na vida deles. Ou seja, ser abundante é dar continuidade ao que Deus planejou, pois os planos de Deus é perfeito. A comiseração anda junto com a murmuração. Geralmente o que murmura também vitimiza em alguma área da vida. Eu quero ler com você lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículos 10 ao 12. O texto diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Esse é o versículo 11 do texto. O texto do versículo 11 já começa dizendo: o povo já se vitimiza, o povo já entra num grau de comiseração, porque eles não tinham a certeza em seu coração. Mas quando a gente começa lendo ali no versículo 10, nós lemos o versículo 11, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, medo, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O versículo 11 a gente já vê um povo com medo, um povo que não tinha expectativa em Deus, e começa a se vitimizar, porque eles perderam, eles conheceram um Deus, mas perderam ele no caminho. Observe que quando eles clamam a Deus,
eles tinham ainda um pouquinho de confiança. Deus não quer que você tenha um pouco de confiança com Ele. Deus quer que você tenha toda a confiança a Ele. E o versículo 12 diz assim: não é isso que te dissemos no Egito. Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Nós vemos aqui um versículo o qual coloca o povo, a nação de Israel, o qual Deus tira eles com mão forte, mas Deus permite que o coração de Faraó se endureça, porque as coisas de Deus, o que Deus tem preparado para nós, vão se realizar, mas nós precisamos ter a certeza de uma coisa: nós temos que estar convictos no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Observe que o povo do Egito sai do Egito, mas o Egito ainda continua neles, porque o medo de Faraó, o medo do inimigo, e eles esqueceram que os pais deles contavam histórias de Abraão, o pai da fé. Eles esqueceram que Deus manda ali José para o Egito, e foi um tempo de bonância, e foi um tempo ali de grande abundância. Eles esqueceram tudo isso. De quem era o Deus o qual eles serviam. Observe que aqui está o povo de Israel, saindo do Egito, em direção à terra prometida, em direção a uma vida abundante. Mas eles começam a olhar para trás, olhar para Faraó. Existem momentos que nós devemos olhar para frente, orar para a vida abundante. Precisamos olhar, atentar para isso, porque se olharmos para trás, para o Egito, nós só vamos lembrar de escravidão, nós só vamos lembrar no tempo o qual éramos escravos. E assim foi o povo de Israel. Olharam para trás, acharam que Faraó de fato iria os destruir, mas esqueceram que o Deus da vida deles é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E desde a saída do Egito, chegando ao deserto, nós vemos um povo que tanto murmurava, vemos um povo que tanto alto se comiserava, ou seja, a autocomiseração era ali visível na vida deles. Porque observe que a comiseração vai sempre andar com a murmuração. São dois elementos que estão na mesma esfera. Ao murmurar, nós de fato vitimizamos em alguma área. Achamos que não vamos conseguir, achamos que o que Deus determinou, isso será algo impossível para a gente. Pode ser que seja impossível a nossa realidade humana, mas eu te levo nessa hora a elevar na realidade sobrenatural de Deus, porque é aonde que nós vamos encontrar a cada dia mais a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Agora observe que quando temos um coração grato, nós temos um coração realizado, um coração que está debaixo da potente mão de Deus. Isso aconteceu com Moisés, porque o capítulo 14 mesmo, no versículo 13 disse: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais torneis a ver. Aqui Deus trata na vida do povo através da vida de Moisés. Porque Moisés tinha um relacionamento, uma intimidade para com Deus. E trazendo assim, Moisés tinha uma gratidão muito grande para com Deus. Observe que Moisés teve 3 estágios na vida dele. Os seus 40 anos, seus primeiros 40 anos foi vivendo ali no Egito, descobrindo ali a cultura egípcia, descobrindo ali de fato ser criado num palácio, ser criado pela filha de Faraó. Toda a cultura egípcia Moisés tem acesso. Mas após ele querer ali defender um hebreu e matar um egípcio,
ele vai para a segunda fase dele, que é ali em Midian, que ele conhece ali a sua esposa, ali o seu sogro Jetro, e ele fica mais 40 anos. E o texto diz que mais 40 anos na fase ali do deserto, que é onde o qual estamos agora lendo para você, é onde que Moisés está preparado, é onde que Moisés tem um coração grato diante de Deus. Passou por tantas situações e Deus deu a Moisés sabedoria, Deus deu a Moisés ali equilíbrio para que ele pudesse a cada dia mais estar ajudando, está levando esse Deus vivo na vida desse povo. E Moisés ensina o que para a gente? A gratidão. Porque a gratidão, ela quebra a vitimização, ela quebra a murmuração. Quando nós estamos gratos diante de Deus, significa que Deus faz tudo, Ele peleja por nós. Porque o versículo logo à frente vai dizer que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O versículo 14 do capítulo 14. Olha, o Senhor é quem peleja por nós, mas tem um coração grato. Salmos 92, versículo 1 e o versículo 2, o texto diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciai de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aqui o salmista está rendendo graças a Deus. Aqui o salmista está com o coração aberto para com Deus. Um coração grato, um coração aberto para com o Senhor, o nosso Deus. Segundo, deixando o peso da ansiedade e vivendo na leveza dos céus. Observe que ao longo do tempo eu tenho aprendido na palavra de Deus que ansiedade é um peso que todos os dias vem com força para nos desestruturar em alguma área da vida. Mas precisamos viver na leveza dos céus aqui na terra. Eu quero ler com você em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 25, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. E o texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos confirmo e afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Este texto se refere ao Sermão do Monte, onde Jesus caminha com algumas pessoas, e também muitas pessoas estavam com ele ali para que pudessem ser alimentadas. A multidão estava com ele ali porque tinha fome. E por isso que caminhava ali com Jesus. O Sermão do Monte é um termo, é algo que nos instrui em muitos aspectos de nossa vida. E Jesus então faz o Sermão do Monte, caminha ali para justamente podermos ter direções espirituais, direções dele para nós. E são instruções muito importantes na nossa vida. Por isso, as pessoas que caminhavam ali precisavam receber de Jesus alimento. Jesus deu eles alimento. Jesus deu eles alimento físico e alimento espiritual. Observe que quando Jesus dá alimento físico e alimento espiritual para eles, Jesus coloca essas pessoas na realidade dos céus. Porque a realidade dos céus não é a nossa. Por isso que Jesus conta que olhai para os lírios, olhai para as aves, elas não plantam nem semeiam, mas o Pai do céu as alimenta. Deus está nos ensinando aqui o segredo para que nós podemos deixar a ansiedade
de lado, deixar essa ansiedade que nos toma, vem como um peso, vem como algo que vem realmente como um fardo em nós. Ele está nos ensinando aqui no Sermão do Monte a olharmos para o céu e vivemos a realidade de Deus sobre nós, porque a realidade de Deus nos protege, nos sustenta, ela nos livra, ela nos guarda em todo o tempo, no nome de Jesus. Terceiro, uma vida em santificação e temor a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, o texto diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade de temor a Deus. Esta é a segunda carta de Coríntios. É a última carta direcionada para os coríntios. Paulo escreve ainda na prisão. Segundo alguns historiadores, foram escritas 3 cartas, mas apenas 2 cartas oficializaram. Mas eu quero dizer para você que a instrução de Paulo nesse texto é justamente lembrar que existe promessas. Eu quero lembrar para você, existe promessas de Deus, mas que devemos nos purificar e nos santificarmos diante de Deus para que possamos viver nas promessas de Deus. E a chave aqui é o temor. Porque quando temos temor, temos o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos direciona, o Espírito Santo que nos dá a cada dia mais a direção que precisamos. Por isso que quando vamos fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo, ele nos toca, e isso ativa o temor de Deus, para que não devemos pecar mais, para que não devemos errar mais e andarmos em santidade, e andarmos em abundância no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra entre ao seu coração, que essa palavra transforme, que essa palavra venha com renovo na sua vida. Aleluia! Que o Senhor nesse dia te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, no nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Deus abençoe, até logo, um abraço.